Sétimo lugar. Quanto ao feminismo. Gente, a primeira onda de feminismo em relação aos direitos, eu concordo. E partindo da Revolução Americana, Francesa, ONU, Sim, até chegar na Constituição Federal, os direitos estão protegidos. legal. O Abramovich, que é um cara que escreveu sobre os direitos são exigíveis, os direitos sociais são exigíveis, ele diz o seguinte, olha, os direitos já estão aí. Exige os seus direitos. Então a nossa discussão agora não é mais a questão de direitos, os direitos já estão postos, eles precisam ser exigidos judicialmente. Sim, Então se uma pessoa está sendo discriminada em relação ao salário, ela está ocupando a mesma função do que um homem, mas o salário dela é inferior, tem que ganhar igual. discute-se lá na Justiça do Sim. Trabalho. Agora, a questão toda é que o feminismo ele teve várias ondas que desaguaram em ideologização sexual. Sim. Olha só o que uma feminista falou para uma pessoa. Eu não acredito que você vai casar na igreja sem ter, ao menos, experimentado ficar com uma pessoa do seu mesmo sexo. Absurdo isso, você não vai experimentar? Então, quando a gente diz que há uma imposição ideológica, essa imposição existe. E o feminismo é nítido que despreza a estrutura bíblica patriarcal de liderança no lar e na igreja. Porque, na verdade, o discurso, quando nós falamos que o papel do homem é liderar, ser o cabeça e a mulher a auxiliadora idônea... Assim como Cristo é o cabeça da igreja... Esse discurso, ele é machista. É machista. Ele é machista. E outra coisa... O patriarcalismo é um discurso machista. E na boca do feminismo. E outra coisa, não é só do feminismo secularizado, não. Do feminismo evangélico. Evangélico. Que é o pior. Evangelical, na verdade. Feminismo evangélico é o pior. O tiro, acredito nisso. Eu sempre defendi isso. O tiro no pé da igreja foi desconsiderar a liderança estritamente, a liderança eclesiástica estritamente masculina. A igreja evangélica, como diz o N. Gruden, vai pagar um preço muito alto e a ordenação de pessoas que defendem a ideologia de gênero gay já acontece na Suécia, Sim. já acontece em outros países, e isso é fruto, sabe do quê? Da inversão. Você inverte o papel do homem e da mulher na igreja, pronto. E chega um momento que a mulher ela toma o espaço do homem e vira homem. Sim. Entre aspas. Que é pecado. Que é o que está acontecendo. Que é o erro. Então, assim, a igreja vacila muito nesse tema. Sim. Ela vacila. E a consequência é trágica. Porque o feminismo, ele deságua... Primeira coisa que o feminismo ele detona é o patriarcado bíblico. Sim. A Bíblia nem se fala. Feministas evangélicas que... Eu vi um grupo de pastoras evangélicas. O primeiro ponto que eles quiseram derrubar foi esse tipo de interpretação patriarcal. Ela defendeu, a precursora do vídeo defendeu que nós estamos na pós-modernidade. Ela defendeu uma hermenêutica do leitor, do ouvinte, né? Onde a dialética, né? Onde a interpretação está na mão de quem lê. De quem lê. Do leitor, não do autor. Não da intenção do autor do texto, porque essa intenção a gente nunca sabe se ela é o que... A gente não sabe se o autor quis dizer aquilo que ele quis dizer. É isso que elas defendem. Sim. Mas, como diz o William Lane Craig, né, ninguém questiona a bula de um remédio quando precisa desse remédio para curar. Né? Eu estou aqui com um farmacêutico aqui do lado, ele vai me concordar comigo. Ninguém questiona. Verdade. Né? Não, ele nem lê. Ele vai lá e toma. Falou, a posologia é aquilo vai me curar, mas quando se diz respeito à Bíblia, será que foi a intenção do autor do texto dizer isso mesmo? Então, o leitor que tem que interpretar de acordo com a sua situação de sofrimento, de dor, de luta. E ele interpreta e chega à conclusão que ele quer. É daí que nasce essa figura da mulher perdendo a rica oportunidade de exercer a sua função na igreja
e tendo que, junto com o homem, ter Sim. essa mesma postura. Ô Michel, eu acho que assim, só para complementar, o nosso problema é o seguinte: o que acontece? Não é depreciar o papel da mulher. Porque nós Justamente. entendemos que, biblicamente, o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Quando a mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher, torna-se uma invenção de valores que a Bíblia chama de pecado. Então, o patriarcado bíblico, ele é algo muito abençoador no ambiente familiar, porque o homem tem o seu papel, e o papel, eu acredito que o nosso papel como homens é bem maior. Por quê? Porque nós devemos amar as nossas esposas Assim como como Cristo. Cristo amou a igreja. E a função da igreja é a função de ser submissa. Sim. A mulher, ela não perde o seu valor como adjuntora. Jamais. E assim, hoje nós temos dentro da igreja uma luta contra as escrituras. Sim. E acaba que é um discurso também de ódio, sabia disso? O Wayne Grudem vai dizer que a maior ruptura interpretativa, hermenêutica, se deu através do feminismo evangélico. Matou. É uma ruptura. É uma ruptura. Entre os que acreditam na autoridade do texto e daqui a pouco toda a Bíblia vai ser cultural. Sim. Vamos ver onde é que vai parar isso? Vamos repetir então o 7º ponto? As ondas do feminismo desaguaram em ideologização sexual, que despreza a estrutura bíblica patriarcal de liderança no lar e igreja. Isso, é bom. Lar e igreja estão conectados. São, porque lembrando que Paulo, todas as vezes que quer usar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ele usa O homem e a mulher. o lar, família, o homem e a mulher. Convém Então ao não bispo tem que seja casado, né? Que... Não se separa. Olha, eu sou isso dentro da igreja e eu sou isso dentro do meu lar. Não há uma separação, é uma estrutura, né? Uma estrutura. Cabe aos pastores, presbíteros e pais estabelecerem uma cultura local que reafirme as duas coisas. Não é reafirmar machismo e feminismo. Jamais. Mas é reafirmar a masculinidade e feminilidade bíblica. Qual é a função da mulher e do homem na Bíblia? Por que a gente não resgata isso na igreja? Por que a mulher tem que exercer a mesma função do homem e o homem a mesma função da mulher? Bem como os papéis que cabem a cada um no contexto familiar e eclesiástico. Isso não é feio não, gente. Jamais. Acreditar na Bíblia não é feio não, é bonito, tá? Isso tem reflexos na família e na sociedade. E grande, nós... né? Por que muitos filhos de crentes hoje estão aderindo ao feminismo, ao marxismo cultural? Pastor Silvio, existe uma teia. A gente está mapeando isso. Eu estou há 10 anos mapeando isso. Porque, literalmente, eles não conseguem identificar uma liderança do pai na igreja e no lar. Uma omissão da liderança dentro do lar. Justamente. Então, o feminismo ele é defendido por muitos filhos. Sim. De crentes. Sim. Não se assustem. Por quê? Porque, embora eu tenha um pai crente, meu pai é um homem de Deus, ele é um cara da Bíblia, da oração, isso e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Mas quem manda na igreja? Quem? A mulher. E como é que o filho descobre isso? Quando sai da EBD. No carro, a mulher dita as ordens do que o cara tem que fazer na igreja. Não, amor, eu penso assim, assim, assado. É mesmo, amor, tudo bem. Ok, eu tenho que ouvir minha esposa como adjuntora. Mas o trabalho doutrinário da igreja é do presbitério. É dos presbíteros. Mulher não é vice-pastora, não é porque você é pastor que a sua esposa é pastora, isso não é bíblico. Mulher de Aí pastor é pastora. Os filhos vão observando, a mulher dando as ordens, ditando. Eu sempre digo, minha mulher, isso a gente está tratando no presbitério. Isso, a Bíblia fala, Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo não diz a esposa do presbítero lá, você ajuda o seu marido a cuidar da doutrina. Não existe isso. Sim. Isso é uma criação da igreja pós-moderna com liderança frouxa. Uma adaptação não existe. Então, ao tempo, né? Seria? Nós precisamos reconhecer o papel de cada um. 8º lugar. Quando chega no feminismo, aí eu entro. Esse tema me custa caro. É um tema propício aos dias atuais, porque nós temos visto a desconstrução do patriarcado,
principalmente começando dentro da igreja. Não tá começando lá fora. É dentro. É dentro. O problema é dentro. O veneno tá dentro. Porque se estivesse fora, tava mais fácil. A Fechava massa as tá portas. fermentando é dentro. Tá dentro. E já tem tempo. E esse discurso... E não tem como, só dar uma pincelada. Qual é esses defensores vão dizer o quê? Não, mas olha os frutos que eu tenho dado. A capacidade. Olha o que a fulano ou a Beltrano tem feito. Não, uma vez um líder me falou assim, não, mas rapaz, a mulher lá, ela tá fazendo um bom trabalho, deixa ela tem capacidade. Irmãos, não se trata de capacidade. Tem muitas mulheres que têm muito mais capacidade de criar os filhos do que os homens. Sim. Mas é por isso que os filhos não precisam da figura do pai? Isso é uma questão de lógica. Por causa da insubmissão, por causa do erro da masculinidade, a mulher não se torna máscula. Jamais. Agora, você citou aí, deixa eu citar uma última coisa para a gente passar para o 8º ponto. Nós homens que assumimos uma postura patriarcal, nitidamente, nós, além de definirmos os papéis de homens e mulheres bem definido, existe uma coisa que torna a igreja uma igreja feminina, que vai desprezando a figura do homem a cada dia que passa. Sim. É exatamente pelo fato dos homens terem aquele estigma de homens safados. Sim. Então, eu tenho culpa no cartório que eu não posso cobrar. Então, assim, a frouxidão moral dos homens também, homens moralmente falidos, eles geram na igreja também aquela figura, a mulher confiando na mulher. Sim. Por isso que igrejas que têm pastoras na liderança, elas atraem muitas mulheres, porque são mulheres que foram feridas por lideranças masculinas, né? E elas não acreditam nas lideranças masculinas, então ela vai atrás. Então, nós, pastores, temos uma grande responsabilidade. Lógico, é graça que nos ajuda a ser santos. Sim, sempre. Mas pastores em santidade é fundamental para restabelecer o patriarcado bíblico. E romper com esse estigma, né, de que você não confia em homens. Sim. Porque as próprias mães tiveram, às vezes, uma experiência negativa. Seu pai foi um vagabundo, seu pai foi isso, seu pai foi aquilo. Olha, o seu emprego é o seu marido. Sim. Olha, homem não presta. Então as mulheres, quando elas vão para a igreja, elas já vão assim, homem não presta. Ainda tem aquela figura que eu casei com Jesus. Pronto. Pronto, justamente. Que homem não presta, então, gente, Jesus. é muita coisa.